Um dom é uma habilidade que uma determinada pessoa possui de uma forma natural, sem que ela tenha aprendido ou até treinado com constância para isso. Mas isso também não significa que quem tem um dom não aperfeiçoará o talento que lhe foi concedido. Até porque a diferença entre dom e habilidade no futebol acaba pesando no sentido de os dois se fazerem necessários. O dom é algo fluido, a habilidade é algo desenvolvido na prática. E apesar de o Léo Jardim se encaixar em todo esse perfil resumido pelo dicionário de algo que inegavelmente ele tem, seria impossível definir o seu trabalho dessa forma, porque no futebol a gente tenta, mas não existem resumos. A gente acha que entende, mas ele sempre nos surpreende e principalmente, a cada dia mais nós vamos aprendendo que de bola talvez a gente ainda não saiba nada, ou melhor, até sabemos. Mas esse esporte é uma espécie de mutante, ele vai se adaptando e mudando o tempo inteiro. Tanto se não nos mantivermos atualizados, ficaremos para trás, achando que sabemos muito, enquanto esses caras, como o Léo Jardim, vão dominando tal futebol que nós achamos que entendemos. Após a derrota para o Mushuc Runa no dia 9 de abril, após semanas de treinamentos, eu afirmei que estava na hora de o treinador mostrar sua cara na equipe, porque era entendível muita coisa que acontecia no Cruzeiro. Mas o campo e bola não demonstrava evolução naquele momento também, para que o torcedor pudesse ao menos nutrir o mínimo de esperança. Era um vazio de ideias coletivas, com destaques negativos individuais, uma bagunça colossal nos bastidores. O Cabuloso precisava de uma virada de chave que envolvesse muita coisa naquele momento, e ela aconteceu. Isso é inegável. Quem vê o time jogar 45 dias depois, parece que existiu uma reformulação histórica dentro da Raposa. Mas na verdade, quando eu falava de dom ali em cima, era justamente desse talento que Jardim apresentou para nós que talvez quase ninguém conhecesse. Afinal, nunca tínhamos tido a oportunidade de acompanhá-lo de tão perto. O dom de administrar um grupo em busca de um pró coletivo. Mas como pode um português conseguir fazer isso, algo que o antigo treinador não conseguiu depois de tentar tanto? Afinal, você goste ou não, mas o Diniz é especialista em potencializar talentos para que eles se adaptem à sua ideia de jogo. Mas no Cruzeiro não funcionou também, porque eram muitas camadas para serem resolvidas antes de chegarmos no assunto campo e bola que o torcedor gosta de falar, e com razão, afinal todo mundo assiste ao futebol só por conta disso. Mas se Pedrinho não tivesse dado a chave para Léo Jardim do clube, a sua ideia de jogo teria ido pro ralo, talvez até junto com o seu emprego nas últimas semanas. Eu dizia desde o início da crise do Cruzeiro que o que faltavam não eram peças qualificadas, apesar de eu acreditar que algumas contratações foram feitas de forma equivocada, gerando um desequilíbrio financeiro na janela. Mas o que o clube precisava de fato era de alguém para planejar o todo do projeto, alguém para dizer o que precisa de fato, não apenas o que irá impactar de imediato ou para a imprensa, alguém para dizer pro Gabigol que ele irá pro banco, mas que isso não irá tirar sua importância pro time, até ele se tornar de fato fundamental para a equipe como nessa noite. Alguém para entender os problemas defensivos do time e buscar soluções caseiras, e não o zagueiro reserva do Atlético Paranaense. Soluções. O Cruzeiro precisava de uma rota e esse é o dom do Jardim. Pegar aquela raposa que não tinha condições mais de uma vida selvagem e torná-la novamente apta à sobrevivência numa mata fechada. E para isso o processo foi feito de uma forma humilde e coerente. Por isso todos o respeitam. Primeiro veio a ideia de jogo que encaixava aos poucos mesmo nas derrotas, mas foi após o diálogo e a organização dos bastidores que o futebol encaixou de vez. Simplesmente porque não existe ideia de jogo sem as camadas que envolvem cada segmento desse esporte. Não tem como exigir grandes atuações se você não trabalha o mental do seu time. Não tem como querer pontos se você não estanca os problemas. Não tem como você pedir para um jogador correr por você se você não tem o respeito dele. O Cruzeiro é uma equipe feita para dar certo com esse elenco, mas um processo completamente errado. Então, enquanto a estrada não estivesse pavimentada da forma certa, seria impossível chegar no local final. Se somarmos todos os minutos do Gabigol na temporada, ele teria em campo nesse momento atual um total de 16 jogos com a camisa do Cabuloso. Oficialmente, são 13 participações em gols. Até algumas semanas, ele era o jogador que apenas convertia pênaltis para os críticos. Nesse momento, todo o seu talento é utilizado em prol da equipe e ele é um maestro no ataque. O nome do jogo é apenas o símbolo do que é o dom do mentor sobre os seus comandados. No futebol, a missão do técnico às vezes é muito mais complexa do que parece, porque no fim das contas o desafio é encontrar o trajeto mais curto para que cada jogador atinja o seu potencial máximo, enquanto todos tentam derrubá-los o tempo todo, porque o sucesso te exige a perfeição nesse esporte, e a estabilidade às vezes é vista como acomodação ou fracasso. Por isso, nessa linha tênue, a missão do treinador é caminhar junto com o atleta para que ambos cheguem no objetivo final juntos. Resumindo,
Resumindo, o Léo Jardim é a mãe que faltava pro Cruzeiro para arrumar a bagunça em casa, depois do filho tentar se aventurar numa vida sozinho ali depois dos 18 anos. Só que ao invés de ele colocar o clube no colo como se fosse a mãe de um filho mimado, ele vai dando asas. E não à toa, o Cabuloso tem a maior série invicta do futebol brasileiro atualmente. A se colocar na disputa pelo título brasileiro nesse momento da temporada. Foi justamente contra o Fortaleza que as coisas começaram a desandar em 2024. Nessa noite, talvez o portal tenha se fechado para que os dias melhores possam chegar. E a mãe de todo cruzeirense, com o nome de Léo, mas um sobrenome colorido, vai fazendo o torcedor sonhar cada vez mais alto. Que dessa vez, com um pezinho no chão e com todas as lições aprendidas.